Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos acompanhar mais um debate da vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vence fora de casa na Arena Fonte Nova, vence o Bahia por 3-2, né? O Bahia teve dois jogadores expulsos, né? E acabou se complicando na partida. A equipe do Bahia chegou até encostar no placar, né? Mas acabou que o jogo terminou assim, 3-2 para o Flamengo. Os gols aí do Flamengo foram de Matheus França, Gabigol e Davi Luiz, e o gol do Bahia foi do Biel e do Ademir, que entrou no segundo tempo, né, e deu muito trabalho à defesa do time do Flamengo. Vamos acompanhar aqui, galera, mais um programa Sport Center falando tudo sobre esse jogo entre Bahia e Flamengo. Eu vou deixar o link na descrição, Crédito Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Uma preocupação, assim, então se a gente pede que o Flamengo jogue com uma linha de 4, mas o Flamengo hoje não tem, é um menino, né, que precisa de tempo para poder mostrar todo o seu potencial. A gente sabe o quanto o torcedor do Flamengo, a imprensa cobra dos jogadores do Flamengo, né, em um elenco renomado, estrelado, ele é um menino jogando, então é uma preocupação para o São Paulo. Formar essa linha de 4, quem seria esse lateral direito? Ou a opção seria essa, de 3 zagueiros, com o Fabrício Bruno fazendo as funções de lateral quando o Flamengo não tem a bola. Então, essa é mais uma das preocupações que o São Paulo tem aí para o jogo contra o Fluminense. Eu acho até que são carências que talvez o Flamengo vai ter que buscar no mercado de meio do ano, né? Assim, lateral direita, o Wesley ainda é muito cru. Sim. Então, se às vezes acaba queimando uma etapa, né, num processo de desenvolvimento, ainda mais com a panela de pressão, o garoto fica muito exposto. Defensivamente tem alguns problemas, né? O Mateuzinho também tem esse problema. Acho que o Varela também não conseguiu entregar, principalmente ofensivamente, até o Varela. Então, acho que é uma carência que o Flamengo tem para tentar buscar. No meio-campo, a gente está falando muito, assim, criticando, né, até a atuação do Flamengo, mas dá para falar de novo uma boa atuação do Vitor Hugo. Sim. Eu acho que ele, estando bem fisicamente como está agora, ele se torna uma opção para ser titular ao lado do Pulgar. Eu acho que ele é um cara que pode elevar um pouco o nível desse meio de campo, porque ele é muito dinâmico, ele vai bem na marcação, ele tem boa qualidade para se apresentar, para jogar. Eu ainda acho que é uma carência. Desde que o Flamengo perdeu o João Gomes, acho que ele precisa de um cara com uma característica de mais pegada, de fazer bem as coberturas ali, porque o João Gomes era o cara que equilibrava o Flamengo na última temporada. Mas o Vitor Hugo, ele se torna uma bela opção para o São Paulo. Ameniza um pouco essa carência para mim. E para terça-feira, hein? A gente dizia que, poxa, será que as trocas foram pensando nesse Fla-Flu de Copa do Brasil? São Paulo disse que a turma saiu machucada. Mas pensando para esse jogo de terça-feira, como é que chega, afinal, esse Flamengo? Com esse resultado, chega ainda nessa pressão até, né, Capita, por um desempenho melhor e enfrentando um adversário, grande, além de um clássico, né? Um Fla-Flu, então a gente sabe o que mexe com o jogador, seja de Flamengo, Fluminense, então existe uma superação ali, né? Uma vontade aumenta um pouquinho mais, porque a atmosfera te empurra para isso, mas assim, coletivamente falando, o Flamengo é um time que apresenta muitas falhas ainda. É um time que não marca sob pressão, né? Que não tem esse ímpeto de marcação sob pressão. E quando tenta fazer isso, não consegue. A recomposição ela é muito lenta. Então, é o que o Fluminense mais quer, né? É um time que não tem essa pressão tão encaixada e que dê espaço para o Fluminense sair ali. O Flamengo é um time que hoje dá muitos espaços no meio-campo, pela formação que tem, pela maneira como os jogadores ali que o São Paulo escolhem acabam se posicionando dentro de campo. Então, é um confronto equilibrado, mas muito complicado para o Flamengo. O Flamengo já sentiu o dissabor, né, de enfrentar esse Fluminense. Então, o tempo é muito curto. Então, são 2, 3 dias aí para você descansar, né, recuperar esses jogadores que o São Paulo falou. Ainda mais se tiver esse problema. Ainda mais se tiver com esse problema de tanta todo gente mundo sentir. E preparar o time para um confronto, que é o primeiro confronto ainda, mas é um confronto importante aí para a sequência do Flamengo na Copa do Brasil. Então, muita conversa, né? É o entendimento dos jogadores. Mas hoje o Flamengo, não no jogo do Bahia, que eu concordo com o Fernando. Hoje o Flamengo jogou muito mal, principalmente no segundo tempo. Mas os jogos do Flamengo, na maioria das vezes, ele dentro dos 90 minutos, com o São Paulo, ainda é um jogo que apresenta muitos espaços, muitas falhas de recomposição, posicionamento, de intensidade dentro do jogo. Eu não sei se vai dar tempo de corrigir, mas o Flamengo apresenta isso dentro dos jogos que a gente está acompanhando. A partir do momento que o São Paulo fala que 5 saíram lesionados, não dá para a gente projetar muito qual vai ser a escalação. Exato. E sendo muito sincero, né, analisando parte coletiva, óbvio que clássico é clássico, né, você tem que sempre respeitar.
Mas hoje o Fluminense está aqui, coletivamente o Flamengo está aqui. O Fluminense hoje está sendo apontado não só pela imprensa, por quem acompanha o futebol no Brasil, mas no continente, como o time mais encantador. Sim. Você tem um estágio de trabalho muito mais maduro desde a última temporada, né? O Fluminense é o que é hoje, por tudo que o Fernando Diniz começou a construir em 2022. Mostrou isso na final do Carioca, né? Eu acho que o Flamengo já evoluiu do Carioca para cá com o Sampaoli. Eu acho que o Flamengo hoje, ele pelo menos tem um estilo de jogo, né? Mas ainda é um time muito frágil fisicamente. Se o Flamengo vai aguentar pressionar alto o Fluminense tem alternativas para sair dessa pressão e aproveitar o espaço cedido. Na hora de correr para trás, fica espaçado esse Flamengo do Sampaoli. De boa notícia é que o Gerson pode voltar, né? O Gerson está muito próximo do retorno e pode ser um jogador para ficar à disposição. E ele estava bem antes da lesão, né? Um jogador que tem a confiança do Sampaoli, né? Trabalharam com destaque lá no Olympique de Marseille. A gente vai ter que esperar um pouco mais. Eu acredito que vai ser aquela escalação com o Santos no gol, né? Por conta da lesão aí do Matheus Cunha. A lateral direita, realmente, essa eu não consigo cravar quem que vai jogar, se ele vai botar um lateral, um zagueiro para fazer a função, se vai com Wesley, mas deve ser Fabrício Bruno e Léo Pereira, Ayrton Lucas, o Pulgar e Vitor Hugo no meio campo. Acredito que Arrascaeta, né, Gerson, Everton Ribeiro, Matheus França, Cebolinha e Gabigol. Acho que não deve fugir muito disso. Ele pelo menos vai ter um sistema ofensivo com mais movimentação ali, né, com o Gabigol, com o Matheus França e Cebolinha e o Arrascaeta ali na criatividade. Agora tem que ver como é que esse time vai estar fisicamente, né? Por um confronto que é muito pesado. Vamos ouvir personagens do Flamengo depois dessa partida? Quando a gente fechou lá para começar o jogo, eu avisei que era necessário a gente somar posse. Até para engatar essa sequência de vitórias e ficar aquele perde, ganha, perde, ganha. É um estádio importante. Os coloca 3 pontos por cima. O Bahia vai arrancar pontos de grandes times aqui dentro. Então, agradecer a Deus pelo jogo e seguimos. Muito feliz, continuar trabalhando. Tem mais um jogo muito importante pela frente. E feliz de fazer esse gol, poder ajudar a equipe nessa vitória muito importante pra gente. Matheus, não tá com muita cara que machucou, né? Tem que ter avisado pra ele também. Matheus, faz uma carinha de dor, senão você vai complicar o vestiário. Ele estava feliz pelo resultado, Capita. Foi isso, os 3 pontos importantes. Isso foi bom pra ele também. Tomara que ele não tenha, sabe assim? Eu entendo as colocações do Sampaoli, né? Bom jogador, né? Enfim, mas ele é bom jogador. Ele sabe, ele funciona em lugares diferentes do campo, né? Quando precisa dele um pouco mais centralizado, ele funciona. Hoje ele jogou um pouquinho mais pela direita, como a gente falou, mas em alguns momentos ele foi para a esquerda, para a movimentação do Cebolinha pela direita. Então é uma joia do Flamengo, tem que ser tratada com muito carinho. E eu, particularmente, fico muito feliz de vê-lo sorrindo pelo gol, por saber que ele vai estar também na terça-feira ajudando o Flamengo aí contra o Fluminense. Não há lesão que tire o sorriso do rosto dele com gol, com vitória, com bom primeiro tempo. É isso. Que todos estejam em otimismo, Fábio Luciano. Vamos ver números de Gabigol. Outro nome de gol do Flamengo hoje, ele nas suas 47 cobranças de pênalti com a camisa do Flamengo. 42 convertidas, 1 pênalti defendido, 3 na trave e 1 para fora. 3 dos últimos 4 gols dele na temporada foram de pênalti. Gabigol converteu 89,4% das cobranças com a camisa do Flamengo. Outro que também tem sido muito contestado, né, amigos, nos últimos tempos, mas que tem que ter uma importância ainda maior sem o Pedro nessas partidas do Flamengo, né? Hoje, na terça-feira, enfim. O Gabigol é um jogador importante para o Flamengo, Lawson. Assim, a gente não imagina o Gabigol perdendo posição, né? Então, assim, ele em algum momento ele briga com o Pedro, né, na camisa 9 ali, aquela função realmente de atacante. Em outros ele, né, circula um pouco mais, principalmente pelo lado direito. É um jogador que foi cobrado pelo torcedor, né, e aí muitos questionamentos, enfim. Mas quando o atacante ele não coloca a bola para dentro, ainda mais com a qualidade do Gabigol, o torcedor vai acabar se incomodando um pouquinho. Mas é um jogador importante, é um jogador que quando não faz gols, acaba ajudando o Flamengo também nas movimentações, né, abrindo espaço para os seus companheiros. E com relação às penalidades, é um dos melhores que a gente tem aí, porque a maneira como ele bate pênalti, né, eu espero a movimentação do goleiro. Então, assim, é um pênalti defendido, né? Então, às vezes, acaba na trave, né? Então ele tira um pouquinho mais, joga o goleiro para um lado, bate no outro, e a bola acaba pegando na trave.
mas é uma questão que é muito bem feita pelo Gabigol, é importante também, né? Porque isso pode acontecer dentro de todos os jogos, uma penalidade. E quando você tem esse lance e você tem um jogador como o Gabigol ali para bater, é quase a certeza que você vai conseguir fazer o gol. Então é um jogador que ainda é muito importante para o Flamengo. Sempre que a gente fala do Gabigol, mesmo nesse momento em que ele recebia críticas, eu acho legal até falar sobre isso, Capita, que você pontuou, porque o Gabigol também tem uma importância tática nesse time do Flamengo, que às vezes o gol não sai, vem essa cobrança pelo fato de, poxa, tem gol até no nome, então tem sempre que marcar. Mas, enfim, se justifica, Fernando, esses últimos momentos aí do Gabigol, últimos jogos, essa cobrança tão excessiva para cima dele. Eu sei até que na época ainda de Vitor Pereira, ele falou que gostaria de voltar a uma posição, outra, com o Pedro agora, e o Pedro também, como se encontrou nesse Flamengo, também difícil de tirar. E aí? Eu acho que isso justifica, sim, pelo sarrafo que ele deixou lá no alto, né? A expectativa é muito alta quando você fala de Gabigol. Só pra gente ter uma ideia, né? Ele tá sendo cobrado por uma temporada abaixo, e eu acho que ele tá abaixo, e ele tem 14 gols. Exatamente. Isso é uma ótima temporada para muito atacante. É de pênalti, tudo bem, ele converte. Ele tem a competência para converter, ele é um dos melhores do mundo no quesito. Galera, é isso aí mesmo. O Gabigol, né, não vive um bom momento no Flamengo, mas tá fazendo gol, né? É de pênalti, não importa, né? Metade dos gols dele é de pênalti, mas o importante é tá fazendo. É importante um time ter um jogador que, quando tem a penalidade máxima, ele vai lá e converte, né? O Flamengo, é claro, tem muita cobrança sobre o elenco do Flamengo. Tem jogadores que não estão conseguindo entregar o esperado. Vidal, Davi Luiz, vários jogadores, Cebolinha, Marinho, muitos jogadores são muito cobrados e são pedidos para poder sair do time do Flamengo. O Santos também, o goleiro, vinha falhando muito nesse ano, né? Acabou que perdeu a posição, né, para o Matheus Cunha. O jovem Matheus Cunha entrou muito bem. Hoje, infelizmente, o goleiro teve uma lesão, né? Teve uma lesão na coxa esquerda e teve que ser substituído no início do segundo tempo. O Flamengo ainda conseguiu manter ainda um bom jogo ainda, né? Um bom resultado, 3-2, lembrando, o Bahia, no momento antes da expulsão, o Bahia tinha feito o segundo gol. Se o Bahia não tem jogadores expulsos, eu acho que o Flamengo ia sofrer até o final do jogo, porque o Bahia ia pressionar o Flamengo. O Flamengo teve mais de 20 minutos, 25 minutos com 2 jogadores a mais, e o Flamengo não conseguiu fazer o quarto gol. Na minha opinião, o Flamengo tinha obrigação, né, de fazer esse quarto gol, e tem que ter uma lição aí, porque agora vai enfrentar a equipe do Fluminense na próxima terça-feira pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Todo mundo sabe que o Fluminense tem jogado futebol redondinho e não vai ser fácil para o Flamengo esse jogo contra o Fluminense. Se o Flamengo quiser, vai ter que entregar muito mais do que tem entregue aí nesses últimos jogos, porque senão não vai ser fácil passar pela equipe do Fluminense do Fernando Diniz, que tem feito um grande trabalho nesse ano de 2023. E já a equipe do Bahia, né? O Bahia não tá tão ruim assim na tabela de classificação, né? A equipe do Bahia, que nesse momento está ocupando a 14ª colocação, é claro, 6 pontos, pode entrar na zona de rebaixamento ainda na rodada, mas o técnico tem que ter calma, tem que trabalhar bem essa equipe, né? Porque ainda tem muitos jogos pela frente e o Bahia tem muita chance ainda de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o grande intuito da SAF, né? Manter o Bahia na Série A, né? E fazer contratações. Eu acredito que nessa janela do meio do ano a equipe do Bahia vai trazer novos jogadores aí para poder compor o elenco do Bahia. O Flamengo também, se trazer jogadores, vai ser um ou outro aí, deve trazer um lateral. O Flamengo precisa de lateral, né? Lateral direito o Flamengo não tem. Até tem, mas não está entregando o que o Flamengo precisa, né? A altura do Flamengo, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal aí. Vocês que estão chegando aí, galera, fala aí o que vocês acharam desse jogo do Flamengo contra o Bahia. E dizem também, será que o Flamengo consegue vencer o jogo de ida contra a equipe do Fluminense? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Deixa o like também, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e marque o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.